No encerramento desta Conferência Anual da Comissão Nacional de Justiça e Paz, começo por sublinhar a sua atualidade e como na sociedade atual a temática ocupa um lugar de premente necessidade. E estou certo que esta é uma questão que exige de todos nós reflexão e confronto com a realidade, como acabamos de ouvir. Congratulo-me com a escolha e dou os parabéns aos organizadores. Quando se trata de encerrar, ou se diz alguma coisa de novo, ou se confirma tudo aquilo que foi dito. Não tenho nada de novo para dizer, apenas talvez confirmar tudo quanto foi dito. Não? Poderia partir nestas minhas palavras de alguma citação do compêndio da doutrina social da Igreja ou de qualquer outra encíclica, porque a doutrina social da Igreja existe muito antes do ano 2005, mas gostaria de partir de uma breve leitura de alguns aspectos que estão consignados na nossa Constituição portuguesa. Perante a lei, começa-se por dizer, ou afirma-se com insistência, todos os homens são iguais. Neste alicerce, ou nesta certeza, o artigo 103 determina, por outro lado, que o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Esta afirmação genérica e universal é especificada depois no artigo 104, onde se destaca o caráter da justiça social e da corresponsabilidade de todos no sistema fiscal. Na verdade, o número 1 deste artigo 104 sublinha a finalidade do imposto sobre o rendimento pessoal, sabendo que há muitos outros impostos, afirmando-se que visa a diminuição das desigualdades. Ao mesmo tempo, o número 3 do mesmo artigo refere que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. E o número 4 assegura que a tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo. Peço desculpa por esta citação e, sobretudo, por esta citação longa, onde as formulações aparentam ser simples se lidas superficialmente. Esta realidade, porém, tem impacto real na vida e na história das pessoas, assim como das instituições, tornando o sistema altamente complexo. É de sublinhar o papel do Estado, com o seu caráter intervencionista e decisório, na obtenção dos rendimentos públicos pela via dos impostos, assim como na sua distribuição. Um outro aspecto a destacar é que os impostos, hoje em dia, não têm a mesma função que há tempos: prover o poder político de meios para a sua exclusiva governação. São muito mais amplas as finalidades do sistema fiscal, pois, segundo o artigo 81 da Constituição, servem também para diminuir as desigualdades na distribuição do rendimento e da riqueza, prover o bem-estar social e garantir a igualdade de oportunidades. É nesta moldura que são também enquadradas as isenções, a redução de taxas e ainda a finalidade de promover áreas de interesse do bem comum: a cultura, a educação, o investimento, o mecenato, a habitação, o turismo e, por que não, também os fins religiosos. Tudo quanto foi referenciado pode ser sintetizado na afirmação da pessoa humana como o centro de toda a construção social. Aceitando a premissa da centralidade da pessoa, todo cidadão deve reconhecer, como estruturante da sua existência, o dever de participar, construir e intervir. E, por outro lado, o Estado não pode negligenciar ou abdicar desta centralidade. E, como consequência, todo o sistema fiscal deve ser modelado de forma a permitir a satisfação das necessidades humanas de todos, facilitar o desenvolvimento integral e o aperfeiçoamento pessoal ou coletivo. Torna-se, por isso, fundamental referir a importância e o relevo social do dever de pagar impostos. Vivemos numa sociedade onde a consciência de que se trata de um dever de justiça e de um modo de contribuir para o bem comum é negligenciada ou desconsiderada. Para todos, e particularmente para o cidadão, o pagamento dos impostos deve ser encarado como uma forma de concretização da dimensão política e social da caridade cristã.
Amar o próximo é norma universal. Não se limita às relações interpessoais de proximidade, mas alarga-se ou deve alargar-se a toda a comunidade, com a qual envolvo a minha vida, de modo a que, com a minha contribuição e através da minha contribuição, todos possam beneficiar. Ninguém ignora as fraudes e as evasões fiscais de muitas pessoas e instituições. Não pode haver medo de denunciar formas de evitar o pagamento, que até poderão ser legais, mas que não deixam de ser ilegítimas e imorais. É o que se verifica com o recurso aos chamados paraísos fiscais. Permitem, muitas vezes, que empresas com lucros astronómicos paguem menos do que empresas de pequenas dimensões. Muitas vezes, o cidadão deixa de ser o centro e torna-se então simplesmente um instrumento para o Estado atingir os seus fins. Importa reconhecer que a justiça exige que o cidadão contribua, mas concede também o direito de receber. É a igualdade que pauta todo este sistema. O poder político deve procurar sempre o bem comum e o bem de todos, sem negligenciar ninguém, nomeadamente os mais carenciados. Venho a este propósito, penso eu, recordar o que o Presidente da República disse no momento ou a propósito da elaboração do Orçamento de Estado. Dizia ele: não pode ser esquecida nesse orçamento a vertente social. Para isso, são necessárias verbas em número significativo e capaz de restituir a dignidade a quem está privado dela. Negligenciar os pobres, a quem muitas vezes a comunicação social remete para o silêncio, é uma injustiça social grave. A justiça social exige que pessoas ou grupos com rendimentos menores sejam tidos em consideração e que a distribuição de recursos sociais seja igualitária. Quando constatamos que um grupo de trabalhadores dependentes paga os impostos estabelecidos por lei e, por outro lado, o número significativo de trabalhadores independentes e de empresas conseguem evitar uma fiscalização eficaz, então promovemos a diminuição dos impostos e, consequentemente, a consequente ineficácia do sistema fiscal. Tudo isto conduz a uma terrível injustiça social que grossa no nosso país. Prevalecem os interesses individuais e acentua-se a não cooperação e desresponsabilização. Sobrecarrega-se uns de forma desproporcional e beneficiam-se os interesses minoritários. Termino por onde comecei. O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. É isto que acontece. Promove a diminuição das desigualdades e contribui para a igualdade entre todos. As pessoas estão no centro ou são privilegiadas opções partidárias ou de interesses de grupos. Que esta conferência tenha sido um momento de reflexão sobre o nosso lugar na coisa pública e o contributo para a adequação do nosso sistema fiscal à justiça social.